Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta de novo, né? Mais uma vez nesse momento de isolamento social, para a gente estar continuando o nosso trabalho, a nossa aula, né? E lembrando que o prazo de entregar o trabalho de 7 dias é hoje, né? É hoje, né? Então, assim, não esqueçam de entregar o trabalho, né? Eu ainda não olhei no meu e-mail, porque a gente está organizando muitas coisas, por causa que são várias escolas, mas a gente vai dar conta disso direitinho e vamos resolver isso, tá bom? Também estou dando um prazo de uma semana. Avisa aos amigos que não conseguiram fazer, pergunta que não fizeram, porque às vezes eu não tenho contato, não tenho controle, fica muito difícil, tá bom? De a gente poder conseguir resolver isso, tá? Mas vamos lá, gente. O tema da nossa aula de hoje é bidimensionalidade e tridimensionalidade. Continuando, né, a temática da aula, que é o quê? Qual é a temática da nossa aula? Né? Fundamentos que possam organizar o desenho. Né? A gente falou semana passada sobre simetria, né? A gente falou sobre assimetria, falou sobre proporção, e hoje a gente vai falar de uma outra temática importante dentro do processo do desenho, né? Que é uma discussão também que se viabiliza também para escultura. Não fica só no desenho também, além de ficar na pintura, também vai para a escultura. Ok? Vamos lá. Bidimensionalidade e tridimensionalidade. Deixa eu pegar aqui vou botar mais pertinho aqui, porque eu estou usando o celular. Apostila, página 18, tá? Acompanha aí, página 18 da apostila, entendeu? Vamos lá, segundo bimestre, bidimensionalidade e tridimensionalidade. Vamos lá. Antes da gente ler, já fica muito claro e muito nítido quando a gente fala de bidimensionalidade e tridimensionalidade. Bidimensionalidade, nós temos duas dimensões, né? A gente vai ter largura, né? E a gente vai ter altura. A gente vai ter largura, a gente vai ter altura, certo? A bidimensionalidade, muitas das vezes, ela é utilizada, não estou lendo ela não, tá? Estou dando introdução pra gente. A bidimensionalidade, muitas das vezes, ela é utilizada, deixa eu pegar aqui, em espaço, abaixei aqui, eu pegar um livro, para mostrar para vocês, em espaços planos, por exemplo. Vamos lá. Rafa caiu. Por exemplo, essa capa desse livro aqui, ela é plana, né? Essa contracapa, ela é plana, melhor, a capa contracapa não, a capa de trás, ela é plana, e ela tem duas dimensões, né? Ela tem altura e ela tem largura. Por isso que ela é bidimensional. Ela é plana, com altura e largura. Quando eu pego essa caneca aqui, eu vou ver nela uma tridimensionalidade. Por quê? Quando eu olho para essa imagem aqui, eu vejo algo plano, algo que está fixo. Eu não consigo ver nada que está atrás e eu não consigo girar ela para ter outros formatos. Simplesmente eu vejo ela num plano só. Ok? É como se fosse um quadro, né? Você desenhou uma paisagem nele, é um quadro, e você só consegue ver a frente, você não consegue ver atrás. Atrás na tela é atrás de um quadro normal. Beleza? A tridimensionalidade não. Por exemplo, essa caneca aqui, ela é tridimensional, porque eu tenho altura nela, eu tenho largura e tenho profundidade, que eu posso movimentá-la e vê-la de vários ângulos. Vários ângulos. Então, quando eu uso a tridimensionalidade, o 3D e o 2B, que é bidimensionalidade, né? E eu uso o 3D, que é a tridimensionalidade, 2D e 3D, na verdade, eu estou falando que existe algo que é plano e que não tem movimento de profundidade, e eu estou falando de algo que vai gerar uma dimensionalidade, uma tridimensionalidade, né? O desenho não vai estar plano, não vai estar parado, não vai estar fixo.
ele vai ter um movimento. Mesmo que ele esteja parado, ele vai dar uma ideia de movimento. Ó, quando eu me coloco parado, eu dou uma ideia de plano. Quando eu crio um movimento, eu crio uma tridimensionalidade. Ó, plano, tridimensional. Plano, tridimensional. Então, a obra de arte, o desenho, a pintura, a escultura, ela está baseada nesse processo da tridimensionalidade, ok? Aguinha. Vamos lá. Bidimensionalidade e tridimensionalidade. Para compreender o que são objetos bi- e tridimensionais, vamos primeiro falar o que é dimensão, tá? O conceito de dimensão tem muitos significados e eles vão variar conforme o contexto, né? Dependendo de onde vai estar, você vai ter uma ideia de dimensão, ok? Podemos usar a palavra para indicar o tamanho e a proporção de algo. Eu posso usar a palavra dimensão para falar do tamanho e da proporção de alguma coisa, bem como podemos usar para abordar algum assunto. A dimensão dessa história, né? A dimensão desse problema, né? Ela pode estar incluída na língua portuguesa. Olha aí a arte misturando com a língua portuguesa. A palavra ela tem vários significados. Ela às vezes não tem um significado só. Depende do contexto que ela estiver. Ok? Vamos lá. Então, é porque eu tô aqui. Exemplos. Fulano não consegue entender o assunto em todas as suas dimensões. Ó. Isso é uma forma já. O filme tomou dimensão inimagináveis. O campo de futebol possui grandes dimensões. Ó. A mochila precisa ter uma dimensão adequada para caber todo o material escolar. Então, ó, a palavra dimensão está entrando aí em vários momentos, em vários contextos diferenciados. Em relação ao desenho, a dimensão vai determinar o tamanho e a proporção dos objetos e figuras representadas em uma superfície plana, papel, tela, parede e etc. Então, a dimensão no desenho, se fosse vocês, eu riscava isso, esse parágrafo. Em relação ao desenho, a dimensão, nós estamos falando de desenho, vai determinar o tamanho e a proporção dos objetos e figuras representados em uma superfície plana, papel, tela, parede e etc. Vamos lá. Primeira dimensão que a gente vai ter é a bidimensional, que é a 2D. 2D. Tudo que possui duas dimensões, altura e largura, e que juntas formam uma superfície plana. Exemplo, um desenho, um papel, uma imagem na tela do celular ou na televisão, uma foto, uma fotografia, uma pintura, um campo de futebol, uma folha de papel, formas geométricas simples, como quadrado, círculo, retângulo, losango, no geral, são imagens simples e sem volume. Quando elas são planas, elas não têm volume. Isso aqui, ó, eu não tenho volume. Quando eu faço isso, eu dou volume. Quando eu faço isso, não. Quando eu faço isso, eu dou volume. Quando eu faço isso, não. Então, o que é bidimensional? Eu tenho altura e tenho largura. Tridimensional, que é 3D, tudo que possui 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. E nos dá a sensação de relevo ou sensação tátil. Eu dou uma sensação que tem algo que vai movimentar, que não vai ficar plano, né? Que vai ter um movimento, que vai ter um desenrolar. Ele me dá uma ideia de volume tridimensionado. Exemplo, um celular, né? Um celular, ele é tridimensional, né? Ele tem altura, largura e profundidade. Uma bola de basquete, uma piscina, uma mochila, um caderno, sólidos geométricos como cubo, esfera, um cone, paralelepípedo. No geral, são imagens mais complexas e com volume. Então, a gente vai ter aí na nossa página 18, olha lá, altura, profundidade e largura. Então, eles são 3 dimensões. Por isso que é 3D, né? 3.3. Conhecendo mais um pouco. Aprender sobre imagens
tridimensionais é muito útil, pois você pode criar várias formas a partir desses conhecimentos. Observe a imagem a seguir, ela foi feita utilizando o conceito de transformar uma forma bidimensional, desenhada em uma superfície plana como o papel, em uma forma tridimensional, com largura, altura e profundidade. Olha lá, a gente está vendo aqui que ele desenhou a base no papel, e quando cortou e monta, vira algo tridimensional, ok? Esse tipo de área é chamada de Paper's Toys. Paper's Toys. Isso significa brinquedos de papel. Eles podem ser feitos em diversas maneiras, dobrando ou cortando e colando, e também podem ser decorados com outros materiais ou recortes de papel. Vamos lá. Confira mais em site com diversos modelos de Paper Toys. Vocês vão fazer o QR Code desse modelo de Paper Toys e escrever lá no resumindo o que vocês viram e o que vocês comentaram sobre esse Paper Toys, ok? Vamos lá. MC Escher não é um cantor, né? Não é um MC, mas é um artista. E a geometria. O nome dele é Maurits Cornelis Escher. Foi um artista gráfico famoso pela representação de transformações geométricas nas suas obras. Escher criava diversas figuras, lagartos, aves, peixes, homens, etc., a partir de uma malha de polígonos e os envolvia de tal maneira que ficavam presos à composição ao mesmo tempo, em que passava uma ilusão de ótica. O artista trabalhava no plano bidimensional, criando efeitos tridimensionais, tão incríveis que é impossível representá-los na vida real. Olha que interessante aqui esse trabalho do MC Escher, Céu e Água. Ele vai botar... É muito interessante esse trabalho, observam bem. Na parte do céu ele bota as aves, na parte do mar ele bota os peixes, mas na sombra de um e outro você percebe uma ilusão de ótica. Conforme você vai olhando, você vai ver os peixes, será que você vai olhando, você vai ver as aves. É um trabalho de sobreposição, né? Sobre isso é muito importante, dá uma olhada, gente, veja como que é interessante isso quando você se movimenta e vê, né? O MC Escher, que é da relatividade, né? Tem uma outra obra dele aqui em cima que mostra, chamada Relatividade. Apesar de não possuir muitos conhecimentos de isometria, suas obras servem para que possamos entender como conhecimentos de áreas diferentes, né, como a matemática e as artes, podem se completar e resultar em obras fantásticas. O próprio artista disse, né, o Escher, ele disse a seguinte frase: apesar de não possuir qualquer conhecimento ou treino nas ciências exatas, que é a matemática, sinto muitas vezes que tenho mais em comum com os matemáticos do que com os meus colegas artistas. O que ele está querendo dizer? Que o que ele faz, né? Eu acho interessante o trabalho do Escher. O que ele faz, ele utiliza uma lógica matemática, né? Olha aqui embaixo, ele vai fazer um trabalho aqui, Drawing Hands, né? Ele vai fazer uma lógica, se você movimentar, você vai ver um processo interessante, né, de formação de desenho, né? É muito interessante o trabalho dele, né? Então, assista ao vídeo sobre o trabalho Céu e Água do MC Escher e confira aqui no iCode. Então, os dois trabalhos que vocês vão fazer, vocês não vão fazer o praticando agora na hora de fazer o trabalho, vocês não vão fazer nem o aprofundando. Vocês vão assistir os dois QR Codes, né, que tem que assistir agora na aula da atividade, e vão escrever no resumindo o que você achou de mais interessante de cada um. Ok? Não é para fazer o praticando, porque não vai dar tempo. Para a gente poder corrigir e comentar na aula. Vocês vão fazer, para me entregar, para mostrar na outra semana, um paper toy. Para outra semana, um paper toy, tá?
Eu não vou poder ajudar vocês, mas vocês podem jogar. Que tá aqui, peça ajuda ao seu professor, que é o 3, praticando o 3. Eu não vou estar com vocês para ajudar. Vocês podem jogar na internet, lá, Paper Toy, e procurar, e a gente poder fazer, e vocês poderem fazer o Paper Toy de vocês. Ok? Tranquilo, certinho, bacana. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Vamos relembrar? Os desenhos têm proporções 2D e 3D, bidimensional e tridimensional, né? E você pode construir tudo isso, você pode construir uma figura tridimensional a partir de uma figura bidimensional, né? E na verdade, a gente tem que entender a ideia de dimensão. E no desenho, a ideia de dimensão tem a ver com proporção, tamanho e possibilidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Nosso vídeo não é tão longo, porque a gente está indo devagar com a matéria, estamos indo bem, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos, se cuidem e a gente se vê breve. Até o próximo encontro.